Genial. Genial, ele traiu todo mundo, ele enganou o eleitorado dele que votou nele contra o PT por décadas. Genial, genial, muito sagaz. A gente premia a traição, a gente acha que existe algo de inteligente, isso não existe. O traidor é mais burro. Está provado, inclusive, que sociedades baseadas em confiança são formadas por pessoas mais inteligentes. Existe uma correlação direta entre inteligência e ser mais confiável, ser mais previsível. Então nós só seremos melhores se nós nos tornarmos melhores como seres humanos e construirmos sociedades melhores. É isso que quando vocês falam assim, eu quero preservar a vida que eu tenho em Santa Catarina, é isso que vocês têm que preservar. Essa é a base do que são vocês. Essa é a base do que seus pais e avós ensinaram. E está na hora de ter um projeto de poder no Brasil que tenha isso como regra. Regra. Nós temos que pegar esses comportamentos e transformá-los em regra. E nós vamos fazer as coisas virarem regra, igual aconteceu num lugar chamado Singapura. Alguém já ouviu falar de um homem chamado Lee Kuan Yew? Opa, não é bom, sabe? Lee Kuan Yew, todo mundo que quer ser político, quer falar, vou mudar o meu país, tem que estudar o Lee Kuan Yew. Acham o Bukele brabo? Lee Kuan Yew é o brabo dos bravos. Ele é o cara que transformou Singapura em Singapura. Ele pegou um vilarejo de pescadores, com vários grupos étnicos em conflito, línguas diferentes, e transformou talvez um dos melhores lugares do mundo para se morar. Riquíssimo, alta tecnologia, independente, índice de educação, segurança lá no alto. E o Lee Kuan Yew sabia uma coisa, eu vou começar com regras muito duras, é um lugar favelizado, tá? Singapura era um favelão, com pescadores, com roubo, com falta de confiança. Ele falou, vou pegar esse lugar, eu vou investir no capital humano, e eu vou ter regras muito duras. Se você jogar um chiclete na rua em Singapura, não sei se ainda é assim, mas no passado você praticamente ia preso. Você tomava multas altíssimas. Ele começou a ser muito duro nas regras para que as pessoas se comportassem direito, para estabelecer padrões de comportamento. E aí o que no início era regra, depois virou costume. Do costume virou hábito. Do hábito virou cultura. E da cultura virou até orgulho. E aí algumas pessoas vão falar, mas dá para fazer isso no Brasil? Eu dei esse exemplo no evento que nós fizemos, meu Deus, esqueci qual cidade, em Lages. Ora, quando passaram a lei proibindo que se fumasse em espaços fechados no Brasil, disseram que ninguém ia obedecer. Hoje ninguém fuma mais em espaço fechado. Quando passaram a lei para os cintos de segurança, não, imagina, brasileiro, eu mesmo andava, era criança, achava um absurdo botar cinto de segurança. Coisa de boião! Todo mundo usa hoje. A gente não é animal, o brasileiro se adapta. Pois bem, a gente tem que ter regramentos duros, não só para enfrentamento ao crime violento, mas ao comportamento antissocial. A pessoa que vai a uma praça cheia de crianças e bota uma caixa de som, ao morador de rua que quer se apropriar do espaço público, ao guardador de carro que quer se apropriar das calçadas, dizer quem pode parar ou não e dando dinheiro a ele, ou seja, um achacador. São nos pequenos comportamentos que você gera os grandes hábitos. E se os prefeitos e os governadores não estão sabendo fazer isso, o Brasil, um presidente do Brasil tem que ter um papel civilizacional, de civilizar uma barbárie que foi nos trazida por governos que acham que a nossa característica é ser feliz, ser alegre, ser sambista. Não, eu estou aqui porque o brasileiro está sempre alegre. Não, o brasileiro está se matando. Os índices de violência aqui são um horror. Viver no Brasil pode ser muito ruim, pode ser infernal. E a alegria não define nenhuma grande civilização. Nunca ouvi falar, os alegres romanos. Como eram felizes os persas. Veja toda a alegria no olhar dos japoneses. Não. A gente só vai ser grande se a gente introduzir outras características, como é disciplinado e competitivo brasileiro, como o homem brasileiro e a mulher brasileira cumprem a palavra. Como o brasileiro é capaz de inovar e criar e ser respeitado pela sua criação. Como nós, não é? E como nós, como nação, seremos capazes de firmes e fortes em resistir às dificuldades e resistir, acima de tudo, às tentações. Quando a gente se define como uma cultura em que a tentação pinta e nós aceitamos, não é isso? O país do carnaval, o eterno carnaval. O que a gente fala? Pintou uma tentação, eu aceito. Se pintar uma tentação, eu aceito. Se pintar uma propina, eu aceito. Se pintar uma grana suja, eu aceito. Se pintar um esquema de corrupção, eu aceito.
Se eu pintar o adultério eu aceito, se eu pintar a mentira eu aceito, se pintar a traição eu aceito. É isso. Querem vender pra gente que nós somos as pessoas incapazes de resistir às tentações. Nós somos vítimas dos nossos instintos. E quem é vítima do próprio instinto? São os animais. Ser humano é controlar seus impulsos e construir cultura. Quando nos tratam como animais, como a nossa cultura dominante faz conosco, nós nos comportamos como animais. E não dá para aceitar isso. Então, o país que a gente precisa construir, um país baseado em confiança, é um país que vai ter que impor a confiança, impor os bons hábitos. Não vai poder sujar o chão, não vai poder pichar as coisas, não vai poder quebrar a vidraça, não vai poder desrespeitar o professor na escola, não vai poder botar música alta na praça, não vai poder privatizar a praia para poder usar esse lugar para sentar ou aquele lugar para sentar, não vai poder montar facção criminosa, não vai poder invadir terreno para fazer favela, não vai poder. E o que vai acontecer? Vai ser preso, e muito preso. Respeita as leis dessa bagaça, que isso aqui virou um país, isso aqui não é mais um puteiro. Não é isso que a gente tem que fazer? É muito óbvio, todo mundo sabe que é isso. A desgraça é que falar o que eu estou falando aqui parece que é crime. Todo mundo sabe, é lei e ordem e muita ambição. Os talentosos têm que ter chance de fazer empresas, como acontece aqui no estado de vocês. Os talentosos fazem empresas, construírem seus impérios, gerarem a tecnologia, e essa tecnologia não apenas gerar emprego no Brasil, mas gerar a possibilidade do Brasil poder se defender nos próximos 20, 30 anos, porque o mundo vai entrar em guerra. Eu falei outro dia, eu estou igual o Churchill aqui avisando, o mundo vai entrar em guerra e a gente precisa se proteger. O Churchill avisou isso do Hitler. Tem um livro, leiam, Memórias da Segunda Guerra Mundial do Churchill. O Churchill ficava, tem um alemão muito louco, com um bigode, vai dar merda, vocês não estão acreditando em mim, não acreditaram nele. Quando acreditaram nele já era tarde demais, o Chamberlain já tinha ido para a guerra. Eu estou avisando o mundo, ele está indo para o período de conflito, é guerra no Irã, é guerra com Israel, é guerra na Ucrânia, foi na Venezuela. O Brasil tem muito território, tem muito recurso natural, tem muita população e não tem nenhum meio de se proteger. Se os Estados Unidos quiserem tomar Brasília, ele faz isso numa noite, igual ele fez em Caracas. Por que eu digo isso? Porque nós só vamos sobreviver como nação se nós tivermos grandeza nos nossos objetivos. Grandeza, grandes ambições, vontade de poder, vontade de ser grande, vontade de deixar nosso nome na história. Eu só estou aqui rodando o Brasil porque eu tenho na minha imaginação uma ideia de um Brasil muito diferente dessa bosta que a gente está vivendo. A gente está vivendo um lugar de bosta, que fica discutindo se vai dar uma merda do pé de meia para um moleque ir para a escola, se vai dar a merda da porra de um vale gás para uma pessoa que não poder cozinhar. Eu não quero viver nessa bosta. Não dá, é uma bosta. O Brasil do Lula é uma bosta, e o Brasil do Flávio Bolsonaro é outra bosta. Desculpa falar os palavrões, mas a gente tem que despertar, a gente tem que acordar. Ninguém tem ambição de nada. Qual é a função de ser brasileiro no mundo? Se eu perguntar para um italiano, ele vai lembrar de Roma, de todas as glórias, do papel que ele pode ter hoje na União Europeia. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. E do americano? Make America Great Again. Nós somos uma nação grande. Nós somos a nação mais importante do mundo. Nós somos a nação que vai conquistar o espaço. É isso que eles estão discutindo. E a China? Nós somos o império do meio. Nós sempre existimos em povos poderosos e agora retornaremos a ser a grande nação do mundo como fomos no passado. A Índia, somos do território do Hindutva, onde nós temos uma história sagrada do povo que deu origem a uma cultura milenar e que tem que voltar a ser uma hiperpotência que deixou de ser quando foi controlada pelos ingleses. E o Brasil? Eu sou um cachorro caramelo. Pô, galera, ninguém está aqui com vocação de cachorro caramelo. Então, a ambição tem que ser grande, o sonho tem que ser grande. Quando a gente montou esse partido, não foi para ter políticas públicas baseadas em evidência, ainda que as nossas políticas públicas sejam baseadas em evidência. O que eu estou falando é, nós somos o partido da imaginação. Nós somos o partido que tem que pensar em chegar ao poder o mais rápido possível para que em 30 anos a gente seja uma das 5 maiores nações do mundo. E aí parece muito louco, né? É bizarro dizer que o Brasil pode ser uma das 5 maiores nações do mundo. Eu estou exagerando ou não? E veja, não é um grito de guerra que eu estou pedindo. Do tipo, é isso aí, a gente pode, nós somos os melhores. Nós estamos longe de ser os melhores. Agora, é apenas uma questão matemática. Nós temos um dos maiores territórios do mundo que foram conquistados pelos nossos antepassados, brabos, Portuga brabo, que pegou e transformou isso aqui num país gigantesco. Nós temos recursos naturais, dando sorte.
Nós temos uma população enorme, mais de 200 milhões de habitantes, e nós temos um PIB em reais de 12 ponto alguma coisa trilhões de reais. Nós somos relevantes. Se nós soubermos usar os nossos recursos, nosso capital humano, e não nos sabotarmos como nós fazemos, nós podemos ser mais poderosos que a Rússia. Temos mais gente que a Rússia, nosso PIB tem todas as condições de ser maior que a Rússia. Nós temos gente inteligente, nós temos que nos armar e nos proteger. A Índia, nós temos capital humano melhor do que a Índia. Nós temos mais território e recurso natural do que a Índia. Nós não temos os problemas sociais milenares da Índia, uma cidade de castas. Agora, se o mundo hoje, todo mundo fala o mundo de Índia, China, Estados Unidos e Rússia, por que não o mundo de Brasil também? Eu jogo uma pergunta. É só porque a gente não pensa nisso. Não tem nenhum... Todos os candidatos estão falando assim, não, o problema agora é o Xandão. O Xandão não é um problema. Não, o Lula vai falar, o problema é a desigualdade. Desigualdade é um problema. O problema é que a gente não está ambicionando nada. Você só vai longe se tiver uma grande ambição. Pô, a nossa ambição tem que ser uma das 5 nações do mundo. Temos condições mesmo. E se em 30 anos não formos uma das grandes nações, se em 30 anos a gente não estiver sentado com as presidências da República da Índia, da China, dos Estados Unidos, quer dizer que nossa geração fracassou. E a gente tem que colocar o sarrafo lá no alto. O fracasso das gerações anteriores foi entregar uma bosta para uma Constituição em um país que você não consegue andar com o celular no meio da rua. O nosso fracasso é se a gente não entregar o Brasil entre as 5 nações do mundo. É isso que a gente tem que ambicionar. Ambicionar ser muito grande, muito poderoso. E a vida de todos nós ser melhor. Um típico político viria aqui nesse espaço sentar com vocês e falar como a gente vai gostar de cuidar de gente. Não é? Vamos cuidar de gente. Eu não quero cuidar de ninguém. Eu não sou cuidador, não tenho essa vocação, não sou... Tem pessoas que fazem muito mais do que isso. Eu não tenho o espírito que um enfermeiro tem de cuidar, que é uma coisa muito nobre. O que um político do livro tem que fazer é apontar o caminho e ajudar as pessoas a conseguirem irem fazendo esse caminho com as próprias pernas, de maneira autônoma. Esse é o papel nosso. E assim a gente constrói uma missão histórica. Então vamos ter essa ambição, tenham esse fogo. A única coisa que me mantém nessa história, de maneira justa, é esse fogo. Um fogo. Eu não sou mais inteligente do que o Kim, eu não sou mais corajoso do que o Arthur, eu não sou mais sagaz do que o Guto. O que eu tenho é uma coisa meio... é uma visão. Eu tenho uma visão, vamos por ali, de um fogo. E eu preciso que vocês se contaminem com esse fogo, vocês peguem fogo junto. E com esse fogo a gente enfrenta e derrota todos os outros caras. É estranho, ninguém está entendendo. A campanha do Lula e a campanha do Flávio Bolsonaro ficam se reunindo para entender. Por que esses caras viraram os jovens? E se esses jovens contaminarem os pais deles? E se os pais deles contaminarem outros pais? Nós estamos cerrados. Sim, eles têm esse medo. Eu estava no Maranhão, o governo federal ficou fazendo campanha com o aliado deles para tentar me driblar lá. A turma da campanha do Flávio está de olho na nossa vinda em Santa Catarina. Porque eles tratam vocês como uma reserva estratégica de votos, como um estoque de voto. Maranhão é estoque de voto do Lula e o Santa Catarina é estoque de votos. Se a gente motiva o estoque a ter opinião própria, aí vocês não são mais estoque, vocês são gente. E gente toma decisão de maneira autônoma. E isso dá medo nesses caras. Então, veja, é muito bonito o que eu estou vendo hoje. Real, não apenas porque o evento está grande. O lugar que vocês escolheram isso aqui, eu me sinto num evento dos anos 80. Sério, está muito anos 80 isso aqui. Isso aqui dá um filme, sério mesmo isso. Como é que é? Ah, galera, é verdade, vocês estão no fundo, vem pra cá, tem um espaço aqui. A gente se aperta aqui, vai ficar um pouco de calor, mas bora. Quem quiser, vem pra cá. Pode vir pra cá, pessoal que tá na porta. Vamos que vamos. A galera da live tá vendo isso? Vocês estão vendo isso? Isso aqui é muito especial, muito mesmo. Eu nem agradeci direito, assim, sensacional a vida de vocês. Eu lembro que em 2023 a gente fez um eventinho pequeno aqui em Criciúma. Quem tava viu? Humilde, digno, limpinho. Agora. Segura. Podem vir mais, galera. Ó, aqui dá pra sentar no chão. Clima meio útil. O senhor não, o senhor tá ali assistindo. Não vou fazer um homem desse sentar no chão, mas molecada senta no chão. Ó, homens e mulheres mais velhos estão de pé, os jovens deveriam ceder suas cadeiras, só falei. Inclusive as daqui de cima.
Ó, o meu homem carecão ali, ó, bonitão, fala uma cadeira pro senhor. Vamos lá. Eu sinto aqui que você. Aqui é o estado em que a mobilização. Eu não posso entrar em detalhes, né? A justiça eleitoral é muito perigosa, né? Mas assim, aqui é o lugar onde a mobilização espontânea de divulgação da nossa pré-candidatura está com mais energia. Posso colocar nesses termos, tá? E eu estou vendo isso acontecer. Eu passei em lugares que houve essa mobilização. E aí o que eu posso falar ou pedir, tá? Porque está acontecendo. Esse tipo de fenômeno que a gente está vendo aqui, isso do ponto de vista político, é a coisa que todo partido ou todo grupo sonha. Vocês sabem o que é? É uma mobilização espontânea que não é captada rápido por pesquisas. É o seguinte, eu posso não ter hoje a maioria, mas eu tenho de longe as pessoas mais engajadas e comprometidas com a tese. Isso é uma verdade. De longe. Numericamente, o processo de conversão das pessoas ao redor de vocês ainda não apareceu na pesquisa, mas está acontecendo, porque pessoas assim fizeram isso no Maranhão, eu vi isso em Pernambuco, eu vi no Ceará, estou vendo em São Paulo, e aí isso, conforme as pessoas ao redor de vocês, das suas famílias, começarem a se preocupar com a eleição, quem terá o maior exército de convencimento somos nós. Isso já está pintando. Várias pesquisas, o Estadão fez uma pesquisa para verificar engajamento em rede social. De longe, a taxa de seguidores por engajamento mais bizarra do Brasil é a nossa. Eu tenho 5 vezes mais seguidor por engajamento do que o Flávio Bolsonaro. Engajamento por seguidor do que o Flávio Bolsonaro. São 5 vezes mais. São acho que 8 vezes mais do que o Lula. É de longe a pré-candidatura mais engajada. E isso, reparem, eu não estou falando dos temas principais debatidos na política nacional. Eu não sei a opinião do Lula sobre as coisas que eu estou dizendo aqui. Eu só estou rodando e falando das coisas que a gente acredita. E em vez de a gente ficar sendo negativo, porque tem também uma discussão assim, vamos lá, porque esse STF está nos ferrando, então ele tem que ir para uma candidatura para lutar com o STF. É óbvio que o STF é um problema, é óbvio que o Xandão tem que ser preso. Todo mundo sabe. Agora, construir um país significa propor um país. Significa ter uma visão otimista de futuro. E ninguém está dando isso. E vocês entenderam que a gente tem que ter essa visão otimista de futuro. Ambiciosa, objetiva, por vezes que soe até agressiva. Porque a gente não tem tempo a perder. E ao fazer isso e propor assim, é completamente diferente o tipo de engajamento que tem. Completamente diferente. E aí isso vai fazer diferença. Então já as pesquisas vão começar a captar isso, que se chama poder multiplicador. A capacidade de multiplicação que a gente vai ter é muito maior do que todos os demais candidatos. E aí, lá para junho, julho, agosto, aí o bicho pega. Especialmente quando passar a Copa do Mundo. Passou a Copa do Mundo, o brasileiro, opa, em quem eu vou votar? E aí todas aquelas pessoas ao seu redor que têm preguiça de ouvir propostas diferentes, que não estão agora com um saco de entender por que a gente precisa tocar um Brasil diferente, as pessoas vão começar a ouvir quem? Vocês. E você já tem um legado de propostas, você tem um partido, cores, vocês têm um pré-candidato que fala umas besteiras, mas também vão ter o seu charme. E as pessoas vão dar ouvido para vocês. E aí, cara, aí começa algo muito grande. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que o nosso partido vai chegar ao poder. Isso é certeza. As pesquisas mostram isso. O futuro, a geração Z, a gente só começou agora em 5 meses, o futuro já é nosso. A gente já lidera na geração Z. Entre os homens da geração Z, a gente já lidera com folga. Só que eu não quero esperar muito tempo, eu quero ganhar agora. Eu tenho certeza que nós venceremos, mas eu quero vencer agora. Porque agora, a chance que nós temos, já pararam para pensar que com a revolução da inteligência artificial vai dar para fazer revoluções? A revolução na área da saúde que vai dar para fazer com a inteligência artificial é bizarra. A revolução da administração pública com a inteligência artificial é bizarra. Essa dádiva, parece assim, tipo, Deus está dando a 10ª mão na chance. Galera, já teve o pau-brasil, teve o ouro, tem um negócio chamado terra arrasada, estava aqui no estoque. Pô, não vamos cagar dessa vez.
Não vão fazer merda. Eu vi agora que uma empresa americana está pegando as terras raras lá em Goiânia. Galera, não é para mandar a terra rara embora para você fazer imã nos Estados Unidos. E aí você fazer o semicondutor, o motor elétrico, o circuito do drone lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou na Suíça. Não! É para fazer aqui. É para fazer no Brasil, cara. Passe mais credibilidade nas conversas com clientes usando o Gmail. Um domínio para sua empresa valoriza sua imagem profissional, enquanto o Gemini ajuda a responder mais rápido e manter a caixa de entrada sempre protegida. Fortaleça sua marca com o Google Workspace. A soberania tecnológica ficar aqui, é sobre a troca e transferência de tecnologia ficar aqui, é sobre a gente formar grandes engenheiros aqui, é sobre a gente formar capital humano e formar soberania e capacidade de defesa aqui. Não vamos cagar dessa vez. Não vamos, tem uma outra chance aqui, é inteligência artificial, é data center, é energia abundante, a gente tem água e energia abundante, pelo amor de Deus, não vamos jogar fora essa chance. Essa é a chance de um mundo altamente tecnológico e ao mesmo tempo um mundo em conflito, essa é a chance que a gente tem de entrar bem. E aí reverter essa tendência, já que nós somos um hostil, um país droga, não vamos, e não vamos ser eternos exportadores de matéria-prima. Essa venda para a empresa americana é um alerta. Nós estamos novamente escolhendo o papel de fornecedor de material simples. A gente vai mandar a matéria-prima, eles vão fazer lá o material e nós vamos comprar um material complexo para cá num preço hiperinflacionado. É o nosso destino esse? Eu não quero isso. Vocês são aqui da terra da... Vocês não são de Jaguaraguá, mas vocês são da terra da velha. Vocês são da terra de gente que cria produto que concorre com o mundo. Eu sou de São Paulo, eu sou da terra da Embraer. Eu quero concorrer com os caras do que há de melhor. Eu quero saber quem são os nossos melhores engenheiros. Como eu falei outro dia, eu quero ter uma equipe de Fórmula 1 nossa. A gente tem que imaginar assim, é isso. Mas não, vamos lá. Com o Lula, você vai vender terra rara para a China. E com o Bolsonaro, você vende para os Estados Unidos. É tipo, nossa... Eu sou um cachorro caramelo, eu tenho rachadinha. Que merda! Não. Então, o que eu queria trazer de recado para vocês, novamente, tá na nossa mão construir o nosso futuro. Só que eu não quero esperar muito para esse futuro. Eu quero que esse futuro comece agora em outubro. O futuro começa em outubro. E a guerra começou agora. Já estamos tendo destruição de reputação. Me falaram que eu sou um psicodélico cogumeleiro. Nada que eu já não tenha falado antes. Nada que eu já não tenha escrito em revista. Inclusive fiz uma ótima entrevista na UFSC, porque agora o Trump está do nosso lado. Acha que tem que usar psilocibina e outras substâncias para ajudar a tratar da depressão e ansiedade, algo meio óbvio. Já começaram a destruir a reputação de várias pessoas ao nosso redor. E se estão fazendo isso, é porque está dando certo. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Então, a guerra começou. Sejam bem-vindos a ela, meus amigos. Obrigado. Eu confesso que é um pouco constrangedor eu ficar no palco sendo aplaudido. Eu fico meio... Eu sou tímido, mas foda, muito bom. Vamos fazer assim? Vamos